Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, será jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de terça-feira. Jesus está reprovando o comportamento dos habitantes de Corazim e de Betsaida. Jesus passou no meio deles, fez milagres, mas não houve conversão. O mais importante nos milagres de Jesus no Evangelho é a conversão das pessoas, que passam a seguir Jesus. Irmãos e irmãs, nós vamos ver que essas duas cidades eram cidades cheias de vida, cidades florescentes, situadas na margem norte do lago de Genezaré. Não era muito distante de Cafarnaum, então Jesus passava ali muitas vezes. O que Jesus está reprovando nessas cidades, dizendo, ai de ti, é a incredulidade das mesmas. Ali tinham pessoas com coração incrédulo. Jesus não quer as pessoas com o coração fechado a Ele, por isso nós precisamos crescer na nossa fé, na nossa confiança a Deus. Então Jesus ele tem aqui uma santa indignação. As coisas não estão como ele gostaria. Por isso ele está indignado de modo santo. Irmãos e irmãs, nós vamos ver ainda nessas cidades que, embora os milagres foram muitos, a adesão a Cristo foi pouca. Então nós queremos a igreja cheia de pessoas que possam aderir a Cristo de coração. Se for da vontade dele, ele vai conceder os milagres que nós esperamos. Podemos dizer que existe ainda hoje inúmeras cidades ou pessoas que poderíamos chamar de Corazins ou Betsaidas. E a gente espera que não estejam pessoas assim dentro da nossa Igreja Católica. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus durante a homilia ou durante uma palestra, escutam e, ao invés de seguir o que a Sagrada Escritura diz, preferem seguir as máximas do mundo. São pessoas que escutam o Evangelho, mas não se deixam convencer pelo Evangelho. Irmãos e irmãs, Jesus derramou em Betsaida e Corazim uma água cristalina. No entanto, eles preferiram a lama oferecida pelo mundo, pelos inimigos de Cristo. Irmãos e irmãs, em cada Eucaristia, Jesus nos oferece uma água cristalina para nos saciar. Em cada Evangelho, Jesus nos oferece uma água pura, água que nos renova, que revigora cada um de nós. E a gente, por meio desta água pura que entra no nosso coração, precisamos rejeitar o pecado.
Alegre-se com o Evangelho de Cristo. Alegre-se com a sua participação na igreja. Não deixe que a alegria do mundo, a falsa alegria do mundo, seja maior do que as alegrias que o Senhor te concede. Então, o católico ele não deve seguir o mau exemplo dessas duas cidades. Não devemos seguir o mau exemplo de Corazim e Betsaida, que receberam tanto de Nosso Senhor e mesmo assim preferiram cruzar os braços e viver longe da fé. A gente tem que descruzar os nossos braços para servir. São João Paulo II, comentando este evangelho, ele afirmava: o cristão não deve trair, não deve se entusiasmar com as palavras vãs, não deve se entusiasmar com a maldade, o pecado mundano. São João Paulo II dizia: a missão do cristão é sumamente delicada, porque ele deve ser fermento na sociedade. Ele deve ser luz no mundo, deve ser sal na terra. Ou seja, estamos no mundo com tanta confusão, mas devemos iluminar o mundo e não deixar que as trevas entrem no nosso coração. São João Paulo II, ao comentar esse evangelho, dizia ainda que o cristão deve ir contra a corrente das ideologias do mundo, deve dar testemunho das verdades absolutas da fé, do evangelho, deve perder a sua vida terrena para ganhar a eternidade, deve tornar-se responsável pelo próximo para iluminar, edificar e colaborar na salvação do próximo, na salvação do mundo. Que ao longo do nosso dia possamos meditar esse evangelho, nos colocar no lugar dessas duas cidades e pedir que Jesus nos livre da maldade dessas duas cidades. Nós não devemos seguir os seus maus exemplos. Elas nos ensinam o que não devemos fazer. Elas rejeitam a Cristo e nós devemos acolher a Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.